Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então a mais um vídeo, dessa vez um vídeo bem curtinho, sobre um artigo do Finbar Phelan Fitzgerald, chamado Private Law in Emerald Island, ou Lei Privada na Ilha Esmeralda, também conhecida como Irlanda. Tem havido muitas objeções notáveis à anarquia ao longo dos anos, não menos importante a produção privada de segurança e justiça. Até o grande economista austríaco Ludwig von Mises rejeitou a produção privada da lei uma vez. Existem, no entanto, inúmeros exemplos de produção privada de direito, e não é apenas um conceito confinado à teoria, mas existiu e funcionou na prática. Aqui eu faço um parênteses. Praticamente toda a sociedade que os libertários estudaram, que provaram que existiu de fato e que funcionou relativamente bem ou muito bem a justiça e a defesa privada, são ou sociedades medievais ou sociedades do mundo antigo. Então, só prova que é claro que a sociedade antiga e medieval, em especial a sociedade romana, grega e da cristandade medieval, tinha elementos libertários, já que o libertarianismo bebe de fontes cristãs, embora deturpe a ética, mas o conceito de descentralização de justiça e de defesa é algo inerente às sociedades saudáveis, o que é provado já que por muito tempo Grécia, Roma e a cristandade medieval tiveram esses elementos. Para fim desse artigo, devemos apenas nos preocupar com a Lei Brehon, uma antiga lei irlandesa. A Lei Brehon era um antigo sistema jurídico irlandês que sobreviveu até o início do século XVII. Esse sistema legal nativo foi totalmente desenvolvido antes e continuou apesar das invasões cristãs, dinamarquesas e anglo-normandas da Irlanda, embora tenha sido um tanto perturbada por cada evento. Embora a data exata do início desse sistema legal seja desconhecida, as evidências existentes sugerem que foi desenvolvida durante a Idade do Bronze, de 2300 a 900 a.C. Também há evidências que sugerem o grande desenvolvimento de, pelo menos, uma forma rudimentar de lei que ocorreu entre o século XVIII e XIII a.C. Pelo mapa a seguir podemos ver como a Irlanda era subdividida no século VIII e o primeiro trimestre do século IX. As leis em geral eram um código civil e não criminal, preocupando-se com o pagamento de indenização por danos causados e a regulamentação da propriedade, herança e contratos. O conceito de punição administrada pelo Estado para crime era estranho para os primeiros juristas da Irlanda. O Código Brehon formou um grande corpo de leis civis, militares e criminais. Regulou as várias categorias de sociedade, desde o rei até o escravo, e enumerou seus vários direitos e privilégios. Havia regras minuciosas para a gestão de propriedade, para as várias indústrias, como a de construção, cerveja, moinhos, cursos de água, açude de pesca, abelhas e mel, para perigo ou apreensão de bens, para dízimos, transgressões e evidências. As relações entre senhorio e inquilino, os honorários dos profissionais, médicos, juízes, professores, construtores, artistas, os deveres mútuos de pai e filho, de pais adotivos e filhos adotivos, de mestre e de servo, são todos cuidadosamente regulamentados. Naquela parcela correspondente ao que hoje é conhecido como direito penal, as várias ofensas são minuciosamente distinguidas, como assassinato, homicídio, assaltos, ferimentos, furtos e todos os tipos de danos intencionais e ferimentos acidentais de manguais, marretas, máquinas e armas de todos os tipos. E o montante de compensação é estabelecido em detalhes para quase todas as variedades possíveis de lesões. A Lei Brehon conseguiu permanecer como a lei dos irlandeses até o ataque de Oliver Cromwell no século XVII. A sobrevivência da lei por quase 3.000 anos é a prova do senso de honra das pessoas que estavam sobre ela. Ou seja, eles conquistaram sua autoridade a partir da opinião pública. Eles eram a expressão do poder moral das pessoas que foram governadas. O poder moral era o código de honra refletido em todos os textos antigos da lei e sabedoria, a palavra do indivíduo era seu vínculo. Como lei de usuários, as leis não podiam ser alteradas sem a aprovação dos membros da comunidade. Assim, qualquer alteração das leis existentes ou promulgação de novas só poderia ser alcançada em um fórum aberto com as pessoas reunidas. Consequentemente, embora certos, os indivíduos podiam fazer campanha por uma lei específica e era necessário o voto da maioria das pessoas, entre aspas, livres, para efetivar a promulgação. A Lei Brehon era realmente uma lei do povo, pelo povo e para o povo. Era o papel histórico dos Tuat, a política irlandesa, que consistia em todos os homens livres, entre aspas, que possuíam terras, todos os profissionais e todos os artesãos para fazer cumprir a lei. Houve uma assembleia anual de todos os membros do Tuat, que decidiu todas as políticas comuns, declarou guerra ou paz a outro Tuata e elegeu ou depois seus reis, entre aspas.
Vale a pena notar que ninguém estava preso ou vinculado a um tuat individual e estava livre para, e frequentemente o fazia, se separar de um tuat e juntar-se a um concorrente. Assim, os tuatas eram associações voluntárias composta por propriedades fundiárias de seus membros voluntários. Os tuatas foram capazes de garantir a lei e a ordem por um complexo sistema de fianças. Uma vez que a aplicação da lei não era uma função do Estado ou do rei do tuat irlandês, era totalmente dependente de cada parte em uma ação ou processo, que se dê garantias que garantam que o julgamento da corte de Brehon seria honrada. A avaliação da propriedade de um homem, seu caráter e valor, era um aspecto crucial do sistema jurídico, pois se ele deveria participar do elaborado sistema de fiança, que era o mecanismo básico pela qual todas as leis eram aplicadas, também era vital para avaliar o preço de honra de um indivíduo, outra parte essencial do sistema judicial irlandês. O preço de honra era o pagamento devido a qualquer homem livre se seus direitos de honra fossem lesados ou impugnados em qualquer situação por qualquer indivíduo. Pode ser invocado pela violação de qualquer contrato, qualquer ato de violência a uma pessoa física ou de seus dependentes, qualquer violação de seus direitos ou propriedade, ou mesmo uso malicioso de sátira sem causa que prejudicasse sua reputação. O preço de honra era, portanto, também essencial no funcionamento do sistema de fiança, por meio do qual todos os julgamentos do Tribunal Brehon foram executados. Os Brehons, embora muitas vezes descritos indevidamente como juízes, eram na verdade árbitros e consultores jurídicos do governante. Originalmente, nos tempos pré-normandos, era o rei ou rainha, que julgava quando necessário, seguindo a recitação da lei aplicável e conselho de Brehon. Não foi até o final do século XII que os juristas passaram a ser nomeados juízes. No entanto, mesmo assim, era geralmente limitado a áreas dominadas pelos normandos que tais nomeações ocorriam. O residente irlandês recusou-se firmemente a desistir de seus antigos costumes. Só no século XVII que a Lei Brehon foi finalmente derrubada. Como resultado das regras legais serem frequentemente complicadas e muitas considerações terem de ser feitas, um estranho não tinha esperança de dominar as complexidades. No entanto, embora o campo do direito fosse limitado, os Brehons tiveram que ser extremamente cuidadosos, pois se eles fossem considerados culpados de dar uma opinião legal falsa, eles perderiam sua taxa, e o Brehon impreciso também era responsável pelos danos. A durabilidade da lei era surpreendente, existindo na Irlanda muito antes da Era Comum, e permaneceu como sistema preferido dos irlandeses e normandos até o século XVII e o reinado da Rainha Elizabeth I e o governo de Oliver Cromwell. Apesar disso, os escritores ingleses sempre foram fortes em sua condenação da Lei de Brehon, e uma série de atos do parlamento foram movidos contra ela. O parlamento chegou a declarar isso um ato de traição para os colonos ingleses usarem contra os irlandeses. Desafiando essas proibições, os ingleses que viviam fora dos limites, a área dominada pelos ingleses, adotaram a Lei de Brehon. A razão para a durabilidade da Lei Brehon eram as próprias pessoas. Todo o corpo existente da literatura da Irlanda mostra o grande respeito que o povo irlandês tinha pela justiça e pela lei, e uma repulsa por decisões injustas. Como uma das principais autoridades de legislação irlandesa escreveu, abre aspas, não havia legislatura, nem oficiais de justiça, nem polícia, nem aplicação pública da justiça, não havia vestígios de justiça administrada pelo Estado, fecha aspas. E até o início do século XVII, Sir John Davis, o procurador-geral de James I, rei da Inglaterra e da Escócia, declarou, abre aspas, não há nação de pessoas sobre o sol que ama a justiça igual e indiferente melhor que os irlandeses, fecha aspas. No entanto, embora o sistema fosse aplicado de forma privada, pode-se ficar perguntando se o sistema era libertário ou mesmo simpático aos princípios libertários. A resposta a essa pergunta é certamente sim. A propriedade na Irlanda era geralmente absoluta, exceto por algumas limitações insignificantes. O fato de que os direitos de propriedade eram supremos refletia no fato de que os indivíduos eram diferenciados por um sistema de classes baseado na quantidade de propriedade acumulada e que a única maneira de os indivíduos ascender através do sistema de classes foi através do acúmulo de propriedade. Embora a sociedade irlandesa sobre as leis de Brehon fosse dominada por homens, as mulheres tinham mais liberdade, independência e direitos de propriedade do que qualquer outra sociedade europeia da época. Homens e mulheres mantinham suas propriedades separadamente no casamento. É bastante claro que as mulheres eram absolutamente iguais aos homens em questões de propriedade. Uma mulher estava livre para se casar com quem ela escolheu, nem o marido nem a esposa podiam vender, negociar ou fazer contrato pela propriedade um do outro. Um poderia se divorciar do outro e após o divórcio, a propriedade era dividida pela mesma proporção para cada um. Considerando todos esses fatos, alguém poderia então se desculpar por perguntar
Por que então a Irlanda nunca experimentou uma revolução industrial? A resposta a essa pergunta é bastante complexa e em grande medida desconhecida. Temos um grande conhecimento sobre os fatores que afetam a economia imediatamente antes e após o colapso do sistema Brehon, e há uma séria falta de pesquisa e conhecimento dos fatores que afetam a economia antes dessa era. Por enquanto, o melhor que podemos fazer é nos contentar com uma explicação do porquê a economia irlandesa começou a falhar depois do século XVI. As razões para isso são obviamente múltiplas e estão além do escopo desse artigo, mas algumas das principais razões podem ser indicadas brevemente abaixo. Em primeiro lugar, é importante notar que a ilha estava sujeita a guerras quase constantes durante a rebelião de Seakin Thomas de 1534. De 1534 a 1919, houve 15 rebeliões e essas guerras costumavam ser devastadoras. E a Guerra da Confederação Irlandesa, de 1641 a 1653, sozinha causou uma redução da população de quase 50%, de acordo com algumas estimativas. Foi depois dessa guerra que o sistema jurídico Brehon começou a entrar em colapso. Os direitos de propriedade foram destruídos e a propriedade dos irlandeses nativos foi confiscada e transferida para colonos e simpatizantes britânicos. Se isso não bastasse, um conjunto estrito de leis, conhecido como as Leis Penais, foi introduzido em 1695 pelos britânicos e não foram devidamente revogados até a década de 1820. Essas leis foram impostas na tentativa de forçar os irlandeses católicos a se converter ao protestantismo. No entanto, seus efeitos não se limitaram apenas à religião e teve efeitos econômicos mais profundos. Essas leis proibiam os católicos de portar uma arma, ser profissionais, exceto médicos, estar envolvidos com a política, possuir terras, receber educação, exceto na fé protestante, possuir um cavalo acima de 5 libras de valor. Eles foram referidos como uma máquina de artifício sábio elaborado, bem equipado para a opressão, empobrecimento e degradação de um povo e o rebaixamento neles da própria natureza humana, como sempre procedeu da engenhosidade pervertida do homem. À luz desses fatos, dificilmente poderia ser surpreendente que a economia da Irlanda falhou em florescer e se desenvolver em pé de igualdade com o resto da Europa durante esses tempos. No entanto, ainda se pergunta por que a Irlanda não desfrutou de fenomenais crescimentos econômicos anterior a esses eventos. Houve alguma deficiência na forma como os direitos de propriedade foram delineados que evitou a acumulação massiva de capital? A questão está madura para pesquisas futuras. Para terminar aqui, eu complemento. Quem viu os vídeos sobre os povos bárbaros sabe que no começo da Idade Média a Irlanda foi cristianizada, no século V e VI por São Patrício, e a Irlanda, por incrível que pareça, que era uma região extremamente isolada do mundo e que não fez parte do Império Romano, a Irlanda na Alta Idade Média era um dos lugares mais importantes da civilização ocidental, porque os monges irlandeses que fizeram seus mosteiros na Irlanda e depois espalharam para a Inglaterra, a Escócia e até para a Escandinávia, tiveram um papel importantíssimo para restaurar os textos clássicos, copiar, e além, é claro, ajudaram na evangelização da própria Irlanda e da Escócia, do país de Gales, na Inglaterra, indiretamente da Escandinávia. Então é curioso que, mesmo com a Irlanda sendo cristianizada e sofrendo influência anglo-normanda e até um pouco influência viking, esse sistema perdurou à luz do cristianismo por quase 1000 anos. Na real, pouco mais que 1000 anos, né? Mais ou menos do final do século V, começo do VI, até o começo do século XVII. Então, é isso. Obrigado aos que assistiram. As referências são Edmund Burke, Cottage em John Savage, Fenian Heroes and Martyrs, de 1869, Lawrence Ginnell, The Brehon Laws, A Legal Handbook, de 1894, The Brehon Law, de Michael Reagan, de 1999, e Property Rights in Celtic Irish Law, de Joseph R. Peden, no Journal of Libertarian Studies 1, na primavera de 1977, página 83 e também página 81 a 95. Bom, então é isso. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.